Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do Pedro Pereira. Olha pessoal, eu estava aqui olhando para esse carro e pensando, será que esse carro já tem a nova tecnologia de sincronismo virtual implantada dentro do módulo de injeção? Aliás, você sabe o que é um sincronismo virtual? Bem, sincronismo virtual é o nome dado a uma nova tecnologia descoberta pela engenharia moderna e implantada dentro do módulo de injeção para elevar a potência dos motores com baixo consumo de combustível e proteção ao meio ambiente, ou seja, uma menor taxa de emissões. Gostou? Então, nesse conteúdo eu vou te ensinar o que é um sincronismo virtual, conhecimento qual vai te transformar em um técnico reparador automotivo e quem sabe melhorar a tua vida financeira. Muito bem, mas antes de continuar, eu quero te lembrar que você deve se inscrever no portal pedropereira.com.br nas minhas redes sociais para receber conteúdos maravilhosos como esse. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Muito bem, talvez você já deve ter pensado assim, os carros antigos carburado não dava tanto problema, implantaram novas tecnologias nos motores, dão problemas, é difícil de consertar, a reparação é cara, não é todo mundo que mexe. E outras pessoas podem pensar assim, as novas tecnologias ou as novas tecnologias implantadas nos motores é para que os motores se tornem mais competitivos no mercado. Mas será que é isso mesmo? É só isso mesmo? Vamos aprender juntos? Muito bem, na década de 70, estudiosos chegaram à conclusão que o petróleo é uma fonte esgotável, né? O petróleo vai chegar um momento que vai acabar. Mas isso levou uma pressão mundial para que os produtores de veículos automotores não só derrubassem o consumo de combustível, mas também as emissões. Juntando tudo isso com mais crise econômica, levou alguns países a tomar algumas medidas em busca de novas fontes de energia. Um exemplo, o Brasil, que é pioneiro em fabricação de etanol ou produção de etanol, e a União Europeia, que investe pesado em veículos elétricos. Muito bem. Mas para que os veículos se tornassem mais econômicos e com menor consumo de combustível, chegaram à conclusão que teriam que implantar uma nova tecnologia. E a nova tecnologia foi o módulo de injeção ou a injeção eletrônica, o qual é comandada por um módulo como esse, recebendo informações de sensores espalhados pelo motor. Isso faz com que melhora-se a performance do motor, melhora o consumo de combustível e baixa-se as emissões. E juntando todas essa nossa conversa, isso prolonga um pouco mais a vida dos campos de petróleo. Agora você entendeu que por trás de tudo isso tem um sentido, né? Então vamos agora explorar um pouco mais os nossos conteúdos. Muito bem! Agora, você acredita que quando se fala de sincronismo ou de controle eletrônico e por aí vai, você acredita que a gente está falando apenas de motores a combustão? Não! Os motores de veículos elétricos também precisam-se de sincronismo virtual ou digital, porque uma vez que esses motores estão bem sincronizados, você melhora a autonomia da bateria de tração. Legal? Não vamos explorar veículos elétricos nesse conteúdo, a gente vai explorar apenas sincronismo virtual ou digital. Legal? Bem, pessoal, então agora falando de sincronismo de motores térmicos ou motor a combustão. Quando a gente fala de sincronismo, não é o sincronismo do motor, é sim sincronismo virtual ou digital, que era o que nós estávamos falando anteriormente. Bem, então vamos adiante. Aqui, pessoal, a gente vai falar exclusivamente da programação que está dentro desse cara aqui, que é o módulo de injeção. Legal? Então vamos adiante. Sumário, que é o nosso sumário, sincronismo mecânico. Sincronismo mecânico é a forma que o módulo
consegue identificar a posição do comando e a posição do virabrequim. Sincronismo virtual é o que vem dentro da programação que o módulo usa para fazer cálculos, para tomar decisões em prol do funcionamento do motor. Legal? Vamos mais adiante. Cartografia, programação ou calibração, o que é isso? Muito bem, deixa eu mostrar algo para vocês aqui interessante. Muito bem, dentro dos módulos de injeção, pessoal, quando se fala de módulo de injeção, isso aqui é uma placa de um módulo de injeção, pode ver que tem uns conectorzinhos aqui, né? Isso aqui é um módulo de injeção. Muito bem, esse cara, ele não sabe quais as decisões que ele deve tomar, as ações que ele deve tomar. Quem faz todas essas ações, faz o motor funcionar, ar-condicionado, ventilador, quem faz todo o comando é esse cara, que é o processador. Para que ele tome essas ações, eu preciso falar para ele tomar essas ações através de uma programação. O engenheiro faz essa programação, coloca isso em uma mídia qualquer ou em um servidor, alguém vai lá e baixa isso através do aparelho de diagnóstico, o aparelho de diagnóstico descarrega isso dentro do módulo, né? E a partir daí ele começa a fazer o funcionamento do motor. Bem, como que é feita essa programação? O módulo ele não entende palavras humanas, né? Então ele entende por caracteres. Quais são esses caracteres? São esses caracteres que estão aqui do lado, ó. Tá? Então pegando aqui essa linha de caractere aqui, ó, pessoal, só para vocês terem uma noção, a gente não vai explorar muito isso, mas só para a gente ter uma noção. O que acontece? Essa linha de caractere ela pode corresponder ao chassi do carro, ela pode corresponder se o carro tem ar-condicionado ou não, ela pode corresponder se o carro é 1.0, 2.0, 1.8, 1.6, ele sabe em quais os momentos que ele deve acoplar o ar-condicionado ou desligar o ar-condicionado. Muitas das funções da injeção do motor são a base de toda essa programação que vocês estão vendo. A gente não vai explorar muito isso agora, futuramente a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, mas é só para vocês entenderem que dentro desses caracteres é onde está a nossa sincronismo ou nosso sincronismo virtual, né? O sincronismo digital. Legal? Vamos para frente. Muito bem. Quando se fala de sincronismo digital, primeiro a gente precisa entender duas coisas. Existem dois tipos de sensores de rotação. Existe o sensor de rotação por efeito Hall e o sensor de rotação por efeito, qual que é mesmo? Indutivo. Então vamos lá, esse sinal que vocês estão vendo aqui é de um sensor indutivo, que é esse sinal aqui. E o sinal de efeito Hall ele já é diferente, tá vendo? O sensor de efeito indutivo, ele é mais barato a sua construção, porém ele está mais vulnerável a perturbações. Já o sensor de efeito Hall, ele é um sensor mais preciso, ele informa um sinal bem mais limpo para o módulo, mas a sua construção é mais cara. Em alguns momentos, motores que tem start-stop, esses carros que tem start-stop, partida automática, né, que você para no farol e ele desliga depois da partida, já se utiliza o sensor de efeito Hall. Por quê? Porque eu preciso ter agilidade na partida, eu preciso ter informação rápida para que o módulo funcione, ter maior precisão nas informações. Então, para evitar que dê algum delay na partida do motor, se utiliza o sensor de efeito Hall. Legal? Vamos adiante. Bem, aqui, pessoal, eu tenho o nosso sensor de rotação, que ele ainda permanece sendo de um sinal de efeito indutivo, mas eu tenho aqui o meu sensor de fase. Muito bem, eu vou dar uma parada nesse aqui para a gente poder explicar um pouquinho melhor sobre isso. Bem, tem pessoas que pensam o seguinte, olhando para o volante ou para uma polia de um motor, uma roda fônica, ele vai ver que tem uma abertura maior aqui. E as pessoas costumam dizer, deixa eu falar, pessoal, isso foi uma pesquisa que foi difícil de encontrar essa informação, tá? Demorou para a gente chegar à conclusão disso daí. Tem pessoas que pensam que é para informar o módulo primeiro cilindro, não é. Essa abertura é para o módulo saber
quais são os cilindros que está em PMS. Se se trata de um motor 4 cilindros, vai estar em PMS quem? O primeiro e o quarto cilindro. Ele não sabe se é o primeiro ou se é o quarto que está em ordem de combustão. Ele sabe que tem um cilindro que está em PMS. Agora ele não sabe se é o quarto ou se é o primeiro. Legal? Por isso que as injeções antigamente bebia muito, o carro consumia muito combustível, poluía demais. Então tiveram-se a ideia de criar o quê? O sensor de fase. A partir do momento que tem um sensor de fase, aí sim o módulo sabe. Bom, peraí, eu sei que tem um cilindro que tá, dois cilindros que tá em PMS, e agora para mim saber quem que é o primeiro cilindro é só eu ir buscar informação do meu sensor de fase. Então o sensor de fase no início era usado apenas para isso já melhorava um pouco, mas ainda não era suficiente. Hoje o módulo de injeção utiliza a informação do sensor de fase para várias ações. Aliás, eu vou citar apenas um aqui, tá? Que é o quê? Ele consegue identificar o exato momento que a válvula de admissão está aberta. Por que isso é vantajoso? Porque o bico injetor ele está num ponto estratégico que vai pulverizar o combustível diretamente em cima da cabeça da válvula para espalhar o combustível dentro do cilindro e fazer uma melhor mistura. Isso melhora o meu consumo, melhora a performance do motor, melhora o rendimento do carro, melhora tudo. Legal? Então vamos mais adiante. Bem, e o sensor, a gente já falou do sincronismo, que é o sincronismo mecânico, né? Que é justamente ele entender o sensor de fase, o sensor de PMS, né? De rotação, para ele saber qual que é a posição do vira e a posição do comando. Agora a gente vai falar um pouquinho do sincronismo virtual. Legal? Então vamos lá. Sincronismo virtual. O que é o sincronismo virtual? O sincronismo virtual se dá por uma roda fônica que está dentro do processador do módulo de injeção. E como que essa roda virtual vai parar dentro do processador? É justamente na hora que o programador descreve lá no programa, olha, eu quero uma roda virtual com tantos dentes que ela funciona desta forma no momento tal. Então ele escreve tudo isso na programação. A gente vai ver isso mais adiante. Legal? Então vamos lá. Tá aí a minha roda fônica, né? Essa roda fônica ela pode ser, lembrando aqui só pessoal, que quando se trata do módulo de injeção flex ou gasolina, geralmente esses módulos ele tem apenas um processador. Quando se trata de módulo de injeção diesel, geralmente se tem dois processadores. Isso não vem ao caso para a gente agora, é só para a gente entender, tá? Então vamos lá. E aqui eu tenho o quê? Olha que legal, eu tenho de novo aqui o meu sensor de fase e o meu sensor de PMS. Se eu dei partida no carro, o módulo recebeu essas duas informações, né, esses dois sinais aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ver se o sincronismo está tudo certinho. Depois que bateu legal, que o motor começa a funcionar, ele vai lá na roda virtual dentro do programa para ele tomar a sua estratégia e fazer o sincronismo virtual. Bom, e como que ele faz isso? Vamos entender como que ele faz isso daqui. Eu vou dar uma paradinha aqui na nossa animação para a gente poder brincar um pouquinho com cálculo, porque é a partir desse momento que o módulo começa a fazer cálculos. Vamos entender como que ele faz isso. Primeiro, ele sabe, né, dentro da sua memória, ele sabe que o volante ou a polia tem uma volta de 360 graus. Isso já foi informado para ele na programação. Também ele sabe que o nosso volante ele tem 58 dentes, ou 60 dentes menos 2, né, porque esses dois, essa abertura maior corresponde a 2 dentes. Então, é 60 dentes menos 2. Muito bem, mas ele faz o cálculo em cima dos 60 dentes. Como que ele faz isso? Ele pega 360, que é a minha volta aqui, né? A minha volta, e divide por quanto mesmo? 360 dividido por 60 dentes, né? Que é a quantidade de dentes que tem no meu volante. E vai dar um total de quanto? De 6. Legal? Então o módulo agora ele já sabe que um espaço entre um dente e outro do volante aqui, ó, entre uma abertura e outra, esse espaço aqui é de 6 graus, legal? Então, beleza, mas isso é o suficiente? Não!
Agora o que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha roda fônica que está lá dentro do meu processador, que é de 720 dentes, e vai fazer um outro cálculo, que é o quê? Fazer a divisão de 720... Opa, ficou grande aqui, eu vou apagar que ficou feio, né? Eu vou apagar isso daqui porque não ficou legal, deixa eu apagar isso aqui. Bom, legal, deixa eu pegar o meu marcador. Bem, ele vai pegar 720. Bem, pessoal, aqui só para fazer uma correção, eu acabei errando aqui, tá? Na verdade, é o contrário, você tem que dividir 360 por 720, que vai dar um valor aí de 0,5. Tudo bem? O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir desse momento que ele fez o sincronismo, ele pode atuar na curva de avanço do motor em 0,5 graus. Ele pode atuar tanto para mais quanto para menos. E o que isso traz de vantagem? Vamos lá. Primeiro, melhora a performance do motor, melhora-se o consumo do motor, evita a destruição do motor. Como assim destruição do motor? O que acontece? Pode haver momentos de um motor ter, por exemplo, vamos dizer que a cabeça do pistão está carbonizada. Quando a cabeça do pistão está carbonizada, ela cria uma pré-ignição. O combustível entra em combustão antes do pistão chegar no ponto morto superior. E o que vai acontecer quando ele tem uma detonação? O pistão vai descer e vai aumentar a rotação do motor. O módulo vai falar, opa, pera aí, não houve a combustão ainda, por que aumentou a velocidade do volante? Então ele faz o quê? Acende a luz de injeção e apresenta geralmente no aparelho de diagnóstico falha de sincronismo. E aí você fica louco sem saber o que é. Legal? E a gente percebe muito isso também nos motores diesel. E quais momentos a gente vai presenciar isso nos motores diesel? Na pré-injeção, na injeção principal e na pós-injeção. Então por isso você vê às vezes muitos motores diesel fumaçando, castanhando, parece que é o motor e muitas vezes não é. Muitas vezes é o sincronismo que perdeu a sua configuração. Legal até aqui? Tranquilo? Muito bem, mas para a gente certificar de tudo isso aí que a gente acabou de falar, vamos dar um pulinho na oficina para a gente brincar um pouquinho. Vamos lá. Bem, pessoal, para demonstrar um pouquinho a importância do sincronismo do motor, falando de sincronismo de motores térmicos, então a gente está aqui com esse carro, um motor diesel, uma injeção diesel. Então a gente vai dar partida no carro para vocês verem como que ele funciona no sincronismo e como ele funciona estando fora do sincronismo. Então vamos dar partida no carro. Vai dar partida, o rapaz vai dar partida pra gente. Ok, o carro pegou perfeito. Então nós vamos desligar. Pode desligar. Agora, eu vou desligar o sensor de fase, que é uma das peças fundamentais para fazer o sincronismo. Eu vou desligar. Desliguei. Tá? Da partida. Desliga, liga de novo. Tá vendo? Porque acabou de perder o sincronismo virtual ou o sincronismo digital. Acabou de perder o sincronismo. Por isso, ele tem dificuldade para pegar. Se insistir, ele vai pegar, mas a luz de injeção vai ficar acesa lá no quadro de instrumentos. Então, a gente vai falar mais à frente um pouquinho mais sobre sincronismo. Agora, a gente vai ver a avaria gravada lá no aparelho diagnóstico. Gravou, tá? Porque, logicamente, que é um defeito simulado. Então, aqui, o que a gente faz? Faz as correções necessárias, apaga a avaria e está resolvido. Bem, galera, eu não vou continuar falando de sincronismo. Eu tenho aqui um volante de motor, um motor de arranque, e você deve se perguntar o que esse cara vai falar com o volante de motor e com o motor de arranque. Bem, vocês viram no vídeo que quando a gente desliga o sensor de fase, o carro ele tem dificuldade para funcionar. E aqui,
aqui eu quero te dar uma dica de diagnóstico. Bem, então vamos lá. Geralmente, pessoal, o carro que ele tem o sensor de rotação que faz a leitura pelo volante, vamos dizer que aqui o sensor ele está fazendo a leitura pelo volante, tudo bem? E eu tenho um motor de arranque que vai fazer a rotação no volante. O carro com start-stop, todo momento que você para no semáforo, ele vai fazer o que? Ele vai desligar, essa engrenagem vai encaixar no volante na hora da partida e vai fazer o volante dar sua rotação para o motor funcionar. Só que o que acontece, pessoal? Essa engrenagem do motor de arranque, conhecido como Bendix, e os dentes do volante, ele tem que ter um preparo especial para os motores com start-stop. Então o que acontece? Se eu tiver um problema na têmpora disso daqui, quando você ficar dando partida uma atrás da outra, parando no semáforo, dando partida, parando, a limalha vai soltar, vai rodar com o volante do motor, porque o motor está em rotação, e as limalhas vão ficar presas na ponta do sensor. Quando as limalhas ficar presas aqui, você vai bagunçar todo o sincronismo do motor. Acontece muito caso do veículo nem pegar ou cortar a rotação do motor. E então você vai ficar louco perguntando, mas sincronismo, deu erro de sincronismo, deu sensor do volante, o que está acontecendo? Você não vai entender o porquê. Um outro detalhe importante, às vezes o carro chega na oficina e não está funcionando. A pessoa, o técnico, ele fica com preguiça de chamar alguém para ajudar ele a empurrar esse carro. O que ele faz? Engata a marcha, dá na partida com o carro engatado e esse cara tá arrastando o volante e o peso do carro todo em cima do motor. O desgaste da engrenagem é maior e maior concentração de limalha você vai ter na ponta do sensor. Então, tá aí a dica de diagnóstico. Fiquem atentos com isso.